esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu vos enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós, nessa quarta-feira da 7ª semana, estamos contemplando aquilo que é a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João. Quando Jesus se dirige ao Pai, em oração, ele vai prestando contas da sua missão, daquilo que ele recebeu como missão da parte do Pai, daquilo que ele fez, ele vai em oração dizendo. E hoje, no trecho, nessa perícope que a igreja nos dá para a nossa reflexão, nós vamos perceber exatamente Jesus preocupado com os seus que iriam ficar no mundo, preocupado conosco, que também somos dele e que iríamos ficar nesse mundo, caminhar nesse mundo. E ele vai nessa oração, e aí é um modelo de oração que nós precisamos viver, ele vai lançando sobre o Pai, nessa oração de intimidade, as preocupações que ele traz, aquilo que está no coração dele. São Paulo vai dizer: lançai sobre o Senhor as vossas preocupações. Jesus está exatamente fazendo esse caminho. Mas nós percebemos uma solicitude muito grande, uma preocupação muito grande de Jesus com os seus, com as suas ovelhas. Essa preocupação de pastor. Esse pastor zeloso, esse pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, esse pastor que cuida das suas ovelhas, esse pastor que quer protegê-las, defendê-las, e agora ele está apresentando cada uma dessas ovelhas ao Pai. E ele vai dizer: guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste. Ele vai suplicar pelos seus discípulos, pelas suas ovelhas, pedindo ao Pai que continue guardando essas ovelhas, continue guardando esses discípulos no nome dele, nesse nome poderoso, nesse nome que está acima de todo nome, como vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Diante do nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua reconheça, confessando para a glória de Deus Pai,
que Jesus Cristo é o Senhor. Guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os guardei e nenhum deles se perdeu. Ele vai testemunhar para o Pai. Eu cumpri a missão, o Senhor me deu essas ovelhas, o Senhor me deu esses discípulos, eu os guardei. O único que se perdeu foi o filho da perdição para cumprir as Escrituras. É claro, entenda que João está escrevendo lá pelo ano 90 e 100 depois de Cristo. Jesus morreu no ano 30 e... Como? Quantos anos ele tinha quando ele morreu? 33. Começa a contar a partir da encarnação do Verbo, o ano 0. Jesus morreu com 33 anos. E João foi refletindo com a comunidade aonde ele estava, aonde ele servia, e ele escreveu o Evangelho, as cartas, o Apocalipse. Depois ele recebe como revelação da parte de Deus, quando ele já estava lá na ilha de Pátimos. Mas hoje nós estamos vendo Jesus que testemunha para o Pai que ele não perdeu ninguém. E esse testemunhar que ele não perdeu ninguém, ele está aqui dizendo ao Pai, apresentando ao Pai um desejo salvífico, um sentimento salvífico, um desejo, uma realidade de um instinto profundo de salvação, que ele está dizendo ao Pai: eu também não quero que eles se percam depois que eu for, depois que eu ascender aos céus, quando eu voltar para a direita do Senhor, eu não quero que nenhum deles se percam. E é muito bom nós entendermos que ele também estava pensando em nós. Bata no peito e diga: Jesus estava pensando em mim. Quando ele estava orando ao Pai. Porque ele não quer que eu me perca. E eu quero nessa noite assumir essa oração que o próprio Deus, o próprio Jesus fez ao Pai em meu favor. Eu quero assumir esse desejo que Jesus demonstrou ao Pai por mim, que eu não me perca, que eu não me desvie, que eu não saia do rebanho, que eu não me deixe seduzir por nenhuma realidade que possa me desviar do projeto do Pai. Eu quero, Jesus, abraçar essa oração. Eu quero, Jesus, assumir esse desejo salvífico que o Senhor tinha por mim. Eu quero, Senhor, assumir essa solicitude de salvação que o Senhor teve por mim. Amém. E ele vai dizer ao Pai que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. E ele continua: eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Olha que clareza. O mundo nos rejeita quando nós acolhemos a palavra. O mundo nos rejeita quando nós permitimos que a palavra nos purifique. E é isso exatamente, a palavra nos purifica, a palavra purifica as nossas intenções, a palavra purifica as nossas reações, a palavra purifica as nossas atitudes, a palavra precisa purificar os nossos relacionamentos. Se nós abrirmos verdadeiramente o coração para a palavra de Deus, ela purifica os nossos relacionamentos, as nossas intenções, a maneira que nós lidamos uns com os outros. A palavra traz ao nosso coração compaixão, a palavra não nos deixa indiferentes às pessoas que sofrem, às pessoas que precisam de acolhida, às pessoas que precisam de ajuda, e ajuda também material, a ajuda da partilha daquilo que eu tenho em excesso que o outro não tem. A palavra precisa nos transformar, a palavra precisa nos alcançar de uma maneira concreta, real, nos purificar, porque, meus irmãos,
na nossa condição humana, nós temos manias, nós nos abrimos a defeitos, a vícios, nós permitimos que o mundo muitas vezes nos coordene as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar. Mas se nós nos abrimos à palavra, e a palavra é a verdade tem poder de nos libertar, de nos fazer experimentar essa plenitude de alegria que Jesus está dizendo ao Pai. Claro, seremos perseguidos aqui no mundo? Seremos. Seremos perseguidos por causa da palavra? Seremos. Incompreendidos? Seremos. Mas o que nós não queremos, em hipótese alguma, é agradar esse mundo. Mas, na verdade, e ao bem da verdade, o que nós mais precisamos querer é agradar a Deus. Essa palavra precisa nos purificar. Nós precisamos passar a nossa vida pela palavra, por essa palavra que Jesus diz ao Pai que nos ofereceu. Jesus vai dizer: eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque eles não são do mundo, e eu não sou do mundo. Diga comigo: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Diga mais uma vez: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Gente, e Jesus continua: eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Olha o pedido de Jesus: que os guarde do maligno. Jesus tem plena consciência do ataque do maligno, do ataque do mal, contra as ovelhas, contra os filhos, contra as filhas. Paulo vai dizer na primeira leitura, reunindo os anciãos de Éfeso, ele vai dizer: olha, daqui a pouco eu não vou estar mais no meio de vocês, e virão lobos ferozes, no meio de vós aparecerão lobos ferozes, que tentarão atacar e roubar as ovelhas. Paulo vai dizer, aqui na primeira leitura, ainda aos anciãos: além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um de vós em particular. E Paulo está exortando os anciãos que ficaram com a responsabilidade do pastoreio das ovelhas, que eles não perdessem a atenção e a vigilância, porque lobos ferozes se manifestariam. Do meio deles surgiriam pessoas com doutrinas perversas que acabaria arrastando muitas pessoas. É verdade ou não é que a gente gosta de novidade? Daquilo que é da moda, né? Não é diferente lá da época, não. Logo assim que Paulo foi-se, vieram heresias. Surgiu no meio deles ali muita coisa que agradou. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente gosta daquilo que nos agrada, daquilo que massageia o nosso ego, que massageia o nosso pensamento, que agrada aquilo que nós imaginamos que deve ser. A gente não gosta de assumir verdadeiramente a cruz, a renúncia, a proposta de uma vida mais radical, de santidade. A gente gosta das coisas mais ou menos. Quando as coisas são propostas no mais ou menos, que bom que aqui eu posso estar e continuar vivendo a minha vidinha medíocre, mediana, como eu já vivia antes. Não precisa mudar muita coisa. Quando a proposta ela é feita verdadeiramente, quando ela deve ser, muitas pessoas colocam resistência. Quer ver? Vou dar um exemplo muito simples. Quando um padre ou um bispo determina que na sua diocese, nas paróquias, não serão feitas mais festas de padroeiro com bebida alcoólica, um monte de católicos se levanta contra o padre e contra o bispo. E começam a criticar, até ameaçam de morte. Eu tenho amigos meus que foram ameaçados porque eles tiraram bebida alcoólica, sendo que nós temos visto tantas famílias destruídas pela bebida alcoólica. Quantas famílias, quantos pais, quantos filhos que hoje estão no crack, mas começaram bebendo numa festa paroquial. Estou mentindo?
Não, mas quando se propõe uma coisa mais definida, decidida, todo mundo range porque a gente gosta. Aí vão dar desculpa, não vai dar dinheiro na festa. Pode não dar dinheiro, mas nós não queremos levar ninguém à perdição. Pode não dar dinheiro, mas Deus tem honrado aqueles que têm feito essa opção. Tem honrado, dá muito mais do que dava antes. Só que, meus amados, a gente, não, mas o que tem? Tem nada a ver. Eu já vi festa em um lugar aí do mundo que teve até morte na praça, na festa da igreja. Eu estou dando um exemplo simples para você entender como nós gostamos daquilo que é mais fácil, daquilo que vem mais fácil. Tá bom, vai vir muito dinheiro porque vai muita gente beber. Se vai vir muito dinheiro porque muita gente está bebendo e bebendo em excesso. Mas, olha, a palavra, nós precisamos entender. O Senhor está pedindo a nós, e nós como pastores, eu como pastor, preciso cuidar das minhas ovelhas e dizer para elas, olha, afastem-se disso, porque isso vai levar você à perdição. Quanto adultério por causa de bebida, quanta coisa errada por causa de bebida. Só estou dando um exemplo, poderia dar outros. Para dizer para você, Paulo está dizendo, cuidem, vigiem, porque virão com propostas, virão com muitas coisas oferecidas, que vai ter muitos discípulos que seguirão. E nós precisamos ser, meus amados, muito firmes, porque Jesus vai dizer, Pai, eu te peço, não os tires do mundo, mas os guarde do maligno. Não os tire do mundo, pois eles têm uma missão. Eu fico pensando Jesus dizendo ao Pai, Pai, o Senhor não precisa tirar os meus discípulos do mundo, eles têm uma missão. A missão vale a pena nós lembrarmos a primeira leitura do domingo. Virá sobre vós o poder do Espírito para serdes minhas testemunhas. Diga para quem está do seu lado, você tem uma missão. Ser testemunha. Diga para quem está do outro lado, você tem uma missão. Ser testemunha. E no envio missionário de Marcos 16, do Evangelho de domingo, Jesus vai dizer, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos nós somos chamados, diga, eu sou chamado, levanta a mão direita e diga, eu sou chamado a pregar o Evangelho a toda criatura. Coloca a mão na pessoa que está do seu lado e diga, você é chamado a pregar o Evangelho a toda criatura. Coloca a mão sobre a pessoa que está do outro lado e diga, você é chamado a pregar o Evangelho a toda criatura. Talvez você diga para mim assim, mas padre, eu sou tímido, se eu souber eu não consigo nem abrir a boca. São João Paulo II vai dizer na Redemptoris Missio número 42, o homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, mais na vida e nos fatos do que nas teorias. O testemunho de vida cristã é a primeira e insubstituível forma de missão. Você não vai pregar com o microfone, mas você vai pregar com a sua vida. As pessoas vão ver que você é diferente, porque a palavra fez efeito na sua vida. Você dá testemunho daquilo que você ouviu. Você dá testemunho daquilo que você experimentou na missa, na paróquia, no grupo de oração, numa pregação ungida que você ouviu, na sua leitura pessoal da palavra, na sua oração, e você começa a refletir o brilho de Cristo. O brilho de Cristo. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, toda a criação geme como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera, as pessoas esperam que nós tenhamos atitudes diferentes, que nós nos comportemos diferente. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai com a vossa vida, meu irmão. Pregai com a vossa vida, minha irmã. Pregai com o vosso testemunho. O homem contemporâneo, ele aceita mais o testemunho do que a doutrina. Ele aceita mais o testemunho do que o ensinamento dos mestres. Ele aceita mais o exemplo do que qualquer outra teoria.
Dê o exemplo de que você é cristão. Não se envolva naquilo que não diz de nós como cristãos que precisamos estar nesse mundo, sendo aquilo que Jesus vai dizer lá no Sermão da Montanha. Vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, ele não serve para esterco. Nossa Senhora, um cristão que não salga, vou escandalizar alguns aí, está abaixo da merda. Porque para mim esterco é bosta de boi, de cavalo. Se o cristão não salgar, diz o Evangelho, ele não serve para esterco. Não serve para esterco. Jesus disse isso. Vós sois a luz do mundo. Se a luz fica escondida debaixo da cama, para que ela serve? Para iluminar alguma coisa? Não. Dá um sorriso luminoso para essa pessoa. Olha, Deus conta com você, rapaz. Você está achando que você é pouca coisa? Dá uma sacudida nesse irmão aí e diga, acorda para a vida, Deus conta com você. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho só chegou até nós por causa do testemunho de homens e mulheres. Domingo, o Papa Francisco canonizou uma freira. Eu já estou encantado com essa. O nome dela é Irmã Miriam de Jesus crucificado. Ela era conhecida como a carismática. Em muitos lugares como o alto-falante do Espírito Santo. Essa mulher, ela se entregou tanto a Deus, ela era uma carmelita, tanto a Deus, ela recebeu dons extraordinários, ela levitava. As irmãs chegavam, via só o chinelo, quando olhava para cima, a freira estava levitando. Tamanha era a intimidade daquela mulher com o Espírito Santo. Ela tinha dom de profecia, ela tinha dons que não são comuns. São Tomás de Aquino diz na Suma Teológica que seria possível uma possessão evangélica, ou melhor, angélica, mas ele nunca ouviu falar e nunca foi testemunha disso. Mas essa irmã que foi canonizada teve possessão angélica. O anjo a possuía e falava através dela. Ela tinha um dom que todos nós precisamos ter e criar vergonha na cara e buscar. O dom da obediência. E ela queria morrer como Jesus, crucificada. E um muçulmano quis converter ela ao Islã e ela não aceitou e ele degolou essa freira. Cortou o pescoço dela fora. Ela ressuscitou para mandar um recado. Diga aos padres que eles celebrem uma missa votiva ao Espírito Santo. E morreu de novo. Puf. E aí, quando colocaram ela no caixão, ela abriu os braços. Do jeito que ela não queria morrer com o braço aberto. Aí ela abriu o braço. Aí as freiras iam lá, arrumavam o braço dela. Aí ela abriu o braço de novo. As freiras iam lá, arrumavam o braço dela. Ela abriu o braço de novo. As freiras foram na superior e falaram, não tem jeito não. A irmã Miriam está lá de braço aberto. Como é que nós vamos enterrar de braço aberto? Vamos ter que cortar. E aí a madre superiora chegou diante do caixão e disse assim, irmã Miriam, em nome da santa obediência, volta com os braços para o lugar certo. Aí ela foi velada, sepultada, foi canonizada domingo pelo Papa Francisco. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher que deixou a palavra ressoar na vida dela, num Carmelo. Hoje, lá no Oriente, os muçulmanos veneram essa santa. Os cristãos veneram, os judeus admiram, porque ela permitiu que a palavra se fizesse na vida dela carne, que a palavra transformasse a vida dela. E Deus está dizendo a mim e a você hoje que nós precisamos abrir-nos a tal ponto a essa palavra, para que ela faça o efeito que ela precisa fazer na nossa vida. Que nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual contra aqueles que querem testemunhar. Apocalipse 12, se você tem aí a sua Bíblia, João vai dizer no versículo 17, cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho. Ser cristão cada vez mais vai ser um grande combate, principalmente aquele que assume o cristianismo como ele deve ser assumido.
Assume a palavra como ela deve ser assumida, vivida verdadeiramente, colocada em prática. Aí nós seremos perseguidos. Mas sabe qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a vida reta, é a santidade. Se eu não entro no campo do inimigo, ele não tem como me atingir. Santo Agostinho dizia que o diabo é um cão amarrado, ele só morde em quem se aproxima dele. Está amarrado mesmo. Mas quem vai no campo dele, quem caminha no campo dele está correndo risco. Mas se nós caminharmos no campo de Deus, naquele que é o chamado que Deus nos faz, e o chamado que Deus nos faz, Paulo vai trazer aqui na carta aos Efésios, no capítulo 1, já no primeiro capítulo, Paulo no versículo 4, ele vai dizer: nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Diga para quem está aí do seu lado: em Jesus, Deus já te escolheu. Antes da fundação do mundo, rapaz. Você já tinha sido escolhido. Diga, oh, glória. Mas para que Deus... Vamos ver se você vai dar glória agora. Mas para que Deus te escolheu desde a fundação do mundo? Para ser de santos e íntegros diante do amor. Deus nos escolheu para que nós sejamos santos e íntegros. A gente começou a nivelar o cristianismo. Eu glorifico a Deus pela ilha de Malta, Padre Salvador, de ter 100% de católicos, porque eu acredito que o catolicismo lá é vivido com autenticidade por aquele povo, com fervor. Nós começamos a nivelar o nosso catolicismo muito embaixo. Você já ouviu algum testemunho de uma pessoa que diz assim: eu aceitei Jesus. E ó, eu não estou aqui implicando com os irmãos, não. É a semana da unidade dos cristãos, tá? Mas eu aceitei Jesus quando eu era católico, eu bebia. Quando eu era católico, eu fumava maconha. Quando eu era católico, eu assistia filme pornográfico. Quando eu era católico, eu traía minha esposa. Quem disse que a igreja católica ensina isso? Você. Só pode. Mas nós nivelamos o cristianismo. A mentalidade, muitas vezes aí fora, é que na igreja católica tudo pode. Quem disse isso para você? Me mostra. Aonde isso está escrito? Me mostre um documento que libera a galera geral para fazer o que eles querem, o que elas querem. Só que nós fomos no nível mais baixo, nivelando a nossa experiência cristã. Fomos sendo permissivos. Você está percebendo que eu não estou dizendo você foi? Que eu coloquei no plural? Fomos porque eu estou me incluindo. Nós fomos nivelando lá embaixo a nossa vida cristã. Nós fomos permitindo, fomos sendo permissivos. A nossa vida está mais parecida com a vida de pagãos do que de cristãos. Não tem nada de diferente na nossa vida do que aquele que não conhece Jesus Cristo vive. Não tem. Abre a geladeira da casa de um cristão e abre na casa de um pagão que não conhece Jesus Cristo. Vai ter as mesmas bebidas, as mesmas coisas que tem lá. Na casa de um pagão que nunca conheceu Jesus Cristo. Olha os filmes que tem na casa de um pagão que não conhece Jesus Cristo e olha na casa de um católico. Para ver se tem alguma diferença. Olha as coisas que um pagão conversa e olha o que um cristão conversa. Um cristão católico numa fábrica. Pergunta se as piadinhas que o pagão conta não são as mesmas que o católico conta. Nós fomos nivelando a nossa vida. Nós vivemos, na verdade, um paganismo disfarçado de catolicismo. E isso nos coloca em risco. Nos coloca no risco que Jesus disse para o Pai: Pai, proteja-os do maligno. Porque nos coloca no campo de ação do maligno. As mentiras são as mesmas. Conta-se mentira. A corrupção é a mesma. E eu podia dar um monte de exemplos aqui para você. De que nos faz parecer mais com os pagãos do que com os cristãos. Olha como nós temos aceitado ideologias que nos são impostas no tempo atual. Ideologia de gênero. Como nós concordamos com o mundo, com o paganismo. Como nós aceitamos
Não, é assim mesmo, a gente tem que evoluir, modernizar, e aí nós vamos aceitando o neopaganismo, como nós vamos aceitando tudo, vamos acolhendo as ideologias, a realidade que não condiz com a nossa vida. E a gente vai entrando no campo do maligno. Pergunta para quem está do seu lado, você quer nunca ser atingido pelo maligno? Ande de mão dada com Jesus Cristo. Diga para ele, ande de mão dada com Jesus Cristo. Faça o que Jesus faz. Comporte-se como Jesus se comporta. E você vai ver o que Jesus é capaz de fazer na sua vida. O Papa Bento XVI vai dizer assim, o nosso Papa Emérito. Essa realidade a realidade da santidade, diz a nós que nós precisamos estar unidos a Cristo, em viver os seus mistérios, no fazer nossas as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus comportamentos. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, com a qual, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida na dele. O modelo é Jesus Cristo, é Ele que nós temos que imitar. É a Ele que nós temos que seguir, é como Ele se comporta que nós temos que nos comportar, é como Ele fala que nós temos que falar. Se nós somos cristãos, nós precisamos ser reconhecidos como os discípulos foram lá em Antioquia pela primeira vez chamados de cristãos. Eles se pareciam tanto com o Cristo, eles tinham tanta unção, eles eram tão carismáticos, que eles começaram a ser reconhecidos como cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Será que eu me pareço com Cristo? Eu fico me perguntando todo dia. Uma vez eu ouvi o secretário de José Maria Escrivá, que é o bispo emérito aqui no Brasil, Dom Rafael Orlando Cifuentes. Dom Rafael, eu estava num retiro e ele disse que ele era secretário de José Maria Escrivá. José Maria Escrivá veio fazer uma palestra aqui em São Paulo, e ele se sentou no meio da assembleia, ninguém sabia que ele era o secretário de José Maria Escrivá. José Maria Escrivá é um santo da igreja, fundador do Opus Dei. E, do nada, uma pessoa que estava sentada do lado dele, um rapaz, falou assim, olha, como ele se parece com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele se parece com Jesus. Mas era a aparência física? Não, era a maneira dele sorrir, dele falar, dele acolher as pessoas. Ele fazia a diferença. Você quer, meu irmão? Você quer, minha irmã, fazer a diferença? Nós precisamos de novo recuperar essa graça de sermos testemunhas, de sermos essas testemunhas que o mundo precisa, que as pessoas precisam. Tem tanta gente se perdendo, tem tanta gente precisando conhecer Jesus, e nós, às vezes, somos intimidados pelo mundo, somos intimidados pelas promessas que a carne faz, que a moda faz, e muitas vezes nós não testemunhamos aquele que nós precisamos testemunhar. Mas você vai dizer assim, padre, você não tem noção do quanto eu sou fraco. 2, eu também. Mas aquele que é forte age em nós quando nós abrimos o coração. O Espírito Santo age em nós, porque esse é o desejo de Deus, a nossa santificação. Se você disser para Ele, eu estou aberto, eu quero ser consagrado na verdade, que a Tua palavra, Pai, é a verdade, eu me consagro. Jesus vai dizer hoje no Evangelho, eu me consagro por eles. Jesus se consagrou por nós. Mas se eu disser, eu me consagro também, eu vou ver o efeito dessa consagração, dessa entrega na minha vida, no meu dia a dia. Agora, eu posso dizer para você, sozinho você não vai dar conta, nem eu. Pelas minhas forças eu não vou nem até aquela porta. Mas com a graça de Deus, eu consigo responder ao chamado que Ele me faz. Todos os dias, nós precisamos dizer, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem transformar, vem me fazer parecer com Jesus. Eu quero parecer com Jesus. Talvez você já quis parecer com a Angelina Jolie,
cortou o cabelo parecido, queria colocar até botox na boca para ficar aquele bocão. Talvez você já quis parecer com o Brad Pitt ou com o Belfort. Não sei. A única coisa que eu quero é parecer com Jesus Cristo. Ele, sim, se eu me parecer com Ele, eu vou fazer um estrago no meio do mundo. Se você se parecer com Ele, você vai fazer um estrago no meio do mundo. Mas você pode parecer com qualquer artista, qualquer jogador de futebol, cortar o cabelo igual ao do Neymar, não vai mudar nada. Mas se você parecer-se com Jesus Cristo, você vai ver que, em primeiro lugar, o mundinho ao seu redor vai ser transformado. E depois você vai ser agente de transformação em tantos lugares. Segura na mão de quem está do seu lado. Só o Espírito Santo pode nos fazer parecer com Jesus Cristo. Ah, eu queria ser igual José Maria Escrivá. Quando as pessoas olhassem para mim e dissessem, nossa, como ele se parece com Jesus Cristo. Não é para orgulho, não. É por saber que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Feche os seus olhos por um instante, segura na mão desse irmão e ora comigo assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero acolher a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. A verdade que liberta. A verdade que transforma. A verdade que transforma. E provocado por essa palavra, Pai. Palavra encarnada. Palavra encarnada. Palavra proclamada. Palavra proclamada. Seu Filho Jesus Cristo, Pai. Seu Filho Jesus é Cristo. A palavra, é o verbo. É a palavra, é o verbo. E Ele é o meu Senhor. E Ele é o meu Senhor. Foi quando o Senhor olhou para Ele. Foi quando o Senhor olhou para Ele. E o Senhor me criou. E o Senhor me criou. O Senhor me pensou. O Senhor me pensou. Semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Igual a Jesus. Foi assim que o Senhor me criou. Que o Senhor me criou. A sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Mas o mundo, as coisas dessa terra, tentaram manchar essa imagem. O próprio pecado original. E as sequelas dele. Depois que eu fui batizado. Tentou, ó Pai, manchar essa imagem tão linda de Jesus em mim. E nessa noite, Pai, eu quero pedir que pela força do Espírito Santo, essa imagem perfeita de Jesus Cristo seja impressa na minha vida. Eu abro agora a minha vida, o meu coração, para a restauração que o seu Espírito pode fazer na minha vida. Ele é o santificador. Ele é o defensor. Ele está entre a minha pessoa e o inimigo. Se eu caminho com ele, não existe possibilidade do inimigo se aproximar. Mas ele é esse artista que pode devolver a mim essa semelhança, essa imagem, essa beleza que vai atrair os olhos do mundo, que vai convencer as pessoas. Por isso agora eu peço, Pai, que em nome de Jesus, eu seja batizado com o Espírito Santo. E esse Espírito que é fogo, fogo abrasador, possa queimar toda falsa imagem que eu acabei absorvendo, toda mentira que eu acabei vivendo, toda sedução que eu acabei caindo, todo mundanismo que eu entrei, e sendo queimado pelo seu Espírito, purificado pelo seu Espírito, como a prata e o ouro são purificados pelo fogo, que o fogo do seu Espírito me faça refletir a beleza da tua imagem, da imagem de Jesus. Eu quero pedir, Pai, trabalha com esse Espírito Santo na minha vida, no meu coração, na minha história,
na minha história, para que a partir de agora eu dê uma resposta diferente. eu dê uma resposta diferente. Eu seja verdadeiramente Eu seja a verdadeiramente glória do Senhor a glória do Senhor no meio desse mundo. no meio desse mundo. E ao segurar na mão desse irmão, Eu segurar na mão desse irmão. eu peço que a sua obra Eu peço que a sua obra aconteça na vida dele. aconteça na E vida ele seja verdadeiramente que ele seja verdadeiramente aquilo que o Senhor sempre pensou aquilo que o Senhor sempre para a pensou vida dele. pra vida dele. Que nada impeça Que nada a impeça sua obra a sua de obra acontecer na vida desse irmão. de acontecer na vida desse irmão. Eu peço isso agora, Pai, Eu peço isso agora, Pai. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Balança a mão desse irmão agora, olha para ele, dá um sorriso e fala para ele: você está refletindo, irmão, a glória de Deus. Continua, porque o mundo precisa dessa luz. O mundo precisa desse sal que preserva da corrupção. E você tem salinidade. E você tem essa luz de Cristo em você. Amém. Aplauda esse irmão que está aí do seu lado. Pode aplaudir a obra de Jesus na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Muito obrigado, Jesus. Diga para ele: muito obrigado, Senhor, Muito obrigado pela obra que nessa noite pela obra que o nessa Senhor noite faz na minha o vida. Senhor faz na minha vida. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.